Agora eu acho que o João já está ok, o sinal da internet também está funcionando. Ele vai dar informações sobre o estado do ex-prefeito e também ex-governador de Goiás, Iris Rezende. Suas informações, João. Oi, Tiago. Boa tarde novamente. Boa tarde a todos. Vamos lá, segundo o último boletim médico divulgado aqui do hospital, o ex-prefeito de Goiânia, Iris Rezende, está sonolento. Ele respira por aparelhos, tem pressão normal com medicação e também diurese normal. Ele continua na UTI e o estado de saúde ainda é considerado crítico, mas esse estado de saúde crítico é por conta da cirurgia que ele passou neste último final de semana. Segundo o hospital, ele tem respondido melhor aos estímulos. Hoje de manhã, o governador Ronaldo Caiado esteve aqui no hospital. Ele passou cerca de 40 minutos aqui no hospital, conversou com a equipe médica e se mostrou otimista. Disse que Iris Rezende já tem recuperado, inclusive, a respiração, está voltando a respirar aos poucos e isso indica aí que a sedação está sendo diminuída. O presidente regional do MDB em Goiás, Daniel Vilela, também esteve aqui e também se mostrou otimista, disse que ele tem apresentado aí uma melhora aos poucos e torcendo, claro, pela recuperação do ex-prefeito. Agora vamos acompanhar qual foi a cirurgia, o que aconteceu com o ex-prefeito Iris Rezende. Ele sentiu uma dor de cabeça, acabou procurando aqui o hospital e exames comprovaram esse AVC. Vamos saber como foi esse procedimento. O ex-prefeito Iris Rezende, de 87 anos, passou por 4 horas de cirurgia para retirada de um coágulo do cérebro. A hemorragia foi no lobo temporal do lado direito do cérebro. O procedimento é considerado complexo, porque exige a abertura do crânio, a drenagem do sangue no local da hemorragia e a limpeza do cérebro para verificar se não há rompimento de outros vasos. O neurocirurgião Walter Costa, responsável pelo procedimento, disse que o sangramento foi controlado com sucesso. O acidente vascular cerebral é provocado pelo rompimento de um vaso, causando a hemorragia. O coágulo aumenta a pressão na região do cérebro e impede que o sangue consiga circular normalmente. O AVC geralmente causa dor de cabeça repentina e muito forte. Pode alterar movimentos e também o raciocínio. Iris Rezende sentiu dor de cabeça e chegou ao hospital bastante sonolento. O AVC foi detectado por exames de imagem e a intervenção rápida dos médicos foi fundamental para o sucesso do caso. O AVC pode ser causado por vários motivos, como pressão arterial muito alta, aneurisma cerebral, pancadas na cabeça e também por uso de anticoagulantes. O uso desses remédios foi apontado como a causa do sangramento em Iris Rezende, que precisou fazer reposição de componentes antes da cirurgia. O hematologista, então, optou por repor com o chamado complexo protrombínico, que é um complexo de substâncias para repor a coagulação, porque esses novos anticoagulantes, eles não têm um antídoto imediato. Então, se repondo, você tem segurança para fazer a abordagem cirúrgica e poder drenar esse hematoma sem que haja um sangramento catastrófico. Bom, ainda não há previsão de alta e Iris Rezende é acompanhado de hora em hora. O governador Ronaldo Caiado estava explicando, inclusive ele é médico, estava explicando que esse acompanhamento é feito aí de hora em hora para ver como está o progresso do tratamento de Iris Rezende. Um novo boletim médico deve ser divulgado ainda nesta tarde e a gente segue por aqui acompanhando. Tiago, é com você. Obrigado por sua participação, João. Bom trabalho, até mais. Agora sim a gente vai de QVT. Eu estava te contando que moradores de Anápolis cobram uma solução para um bairro de chácaras. Vamos ver o que a gente tem na reportagem. De maio a outubro, a vida aqui no Vale das Antas passa assim, de trás de uma cortina de poeira. Esta é uma região de chácaras, mas muitos moradores construíram as casas igual a Bruna, aqui mais próximo da estrada. E Bruna, imagino que a poeira para vocês aqui mais perto deve ser pior ainda do que para os outros moradores, né? Nossa, é bem pior, porque não tem condição de você ficar aqui fora, lavar roupa, você lava cedo, tem que tirar na hora antes do almoço, porque não tem condição, ninguém respeita aqui. Poderia pelo menos asfaltar a principal, tá certo que eles não vão conseguir asfaltar tudo, mas a principal seria o canal para nós, principalmente para nós que temos criança pequena. Para amenizar o poeirão, um morador bota o caminhão dele para jogar água na rua. O veículo custa passar neste trecho apertado, onde o pessoal espera uma ponte há décadas. Quem mora na região sabe, mas quem não conhece a área jamais imagina que depois da curva
vai encontrar uma passagem assim tão estreita sobre o córrego Reboleiras. E à medida que o tempo passa, a situação vai ficando pior e a pista vai ficando mais estreita. Olha só como a lateral está desmoronando. Para sorte do motorista, o seu Joaquim deu uma roçada no mato. Já é 2 vezes que eu roço aqui, porque não tem visão. E os carros descem aqui, parecendo pista de corrida. Os moradores se juntaram para cobrar uma solução e lembram que promessa por aqui é igual poeira. Tem demais. E há quanto tempo está esperando asfalto e essa ponte aqui? Tem 30 anos. Sai um prefeito, entra outro e tudo fazendo promessa de fazer e nós com aquela esperança. Prometeu para nós que tinha uma verba, que tinha saído uma verba para fazer o asfalto e a ponte. E nunca mais ele falou nada para nós. E nós temos sofrido aqui com poeira, com lama. Promessa por lá, como o Bruno disse, é igual poeira, tem demais, né? A gente, claro, foi atrás de resposta. A Secretaria de Obras e Serviços Urbanos de Anápolis disse que está em fase de licitação o serviço de pavimentação até a área da passagem da ponte. Mais uma vez, não disse quando tudo isso vai ficar pronto, quando vai terminar a licitação e aí sim os moradores lá dessa região ter o asfalto. Vamos falar de trânsito agora. Em Rio Verde, todos os radares foram retirados das ruas e o Eduardo Marinho está agora ao vivo comigo e vai explicar melhor essa situação para a gente. A cidade está sem fiscalização, é isso, Eduardo? Boa tarde. Oi, Tiago, boa tarde para você, boa tarde para todos. O contrato que a Prefeitura tinha com a empresa responsável pelos radares venceu no último dia 31 de julho. Com isso, todos os 50 radares que estavam espalhados pela cidade foram retirados. Para o pessoal de casa entender, né, esse contrato ele tem uma duração de 5 anos entre Prefeitura e empresa e ele não pode ser renovado automaticamente, ele tem que ser refeito, né, e tem que ser aberto aí um processo licitatório. A AMT, Agência Municipal de Trânsito e Mobilidade, disse hoje cedo para a nossa equipe que esse processo de licitação está em andamento. Começou em março, mas com a pandemia e alguns problemas burocráticos, então ele ainda não se encerrou. Apesar da empresa ter retirado os radares, é muito fácil a gente andar pela cidade e ver placas indicando ali a fiscalização de velocidade, né? Um pregão eletrônico com a participação de pelo menos 10 empresas está em andamento. Ele deve ser feito nos próximos dias, esse processo do pregão. E a expectativa da AMT é que esses radares, né, a empresa seja contratada e os radares colocados novamente no final de setembro. Lembrando que devem ser usados equipamentos novos e modernos, essa é uma das regras da legislação. Fica o alerta para os motoristas respeitarem as leis de trânsito, onde existiam então os radares, dependendo do local, o limite de velocidade pode ser de 30 a até mesmo 50 km por hora. Para o pessoal entender, Rio Verde tem mais de 150 mil veículos na frota. É muito veículo, né? Carro, moto, caminhões. Esses radares, eles tinham aí uma aplicação em média de 2.000 multas por mês. Dirigir, a gente relembra que dirigir aí acima da velocidade pode ser considerado uma infração média, grave ou gravíssima, dependendo, né, do limite de velocidade. Então, atenção aos motoristas. E a AMT disse ainda, viu, Tiago, que como os radares não estão, né, instalados, não estão funcionando atualmente, aumentou a fiscalização dos agentes nas ruas. A gente segue acompanhando essa situação por aqui. Um ótimo começo de semana para todo mundo. Para todo mundo, para você também. Obrigado por sua participação, Eduardo. E tem mais acidentes durante o fim de semana. Na região de Rio Verde, por exemplo, 4 pessoas morreram no trânsito. Na calçada ainda dá para ver as marcas do acidente. Vitor Garcia Leão, de 23 anos, dirigia este carro que capotou. O veículo perdeu o controle, bateu num poste e atingiu ainda esta loja de equipamentos de informática. O jovem não resistiu e morreu no local mesmo. Imagens de uma câmera de segurança mostram um momento em que o carro sobe pela rua Costa Gomes e, ao virar na João Braz, o veículo derrapa e capota. Este outro vídeo, feito minutos após o acidente, dá para ver os estragos que ficaram pela loja do lado de dentro. Quase um dia depois do acidente, ainda dá para ver a situação que a loja ficou. Olha só, agora alguns funcionários estão fazendo a limpeza aqui do local e também o conserto de algumas peças. O impacto do veículo aqui foi tão grande que alguns computadores e equipamentos que estavam na vitrine acabaram sendo atingidos. Segundo o dono aqui do comércio, o prejuízo pode ultrapassar os R$30 mil. Ninguém da loja quis gravar entrevista. Por enquanto, o comércio ficará fechado até tudo ser consertado. O dono disse ainda que estava sem linha telefônica, situação que prejudica, já que muitas vendas ele usa o telefone para atender os clientes. Além deste acidente, na região outros 2 foram registrados.
Na GO 220, o motorista que dirigia este carro morreu depois de bater de frente com um caminhão. A passageira que estava no carro foi socorrida apenas com alguns ferimentos. A suspeita da Polícia Rodoviária Estadual é que o carro teria invadido a pista contrária quando houve a colisão. Tinham tido uma briga de trânsito. O autor do tiro está sendo procurado e a Polícia Civil investigando o caso. Deixa eu te contar agora que o Ministério Público de Goiás entrou na justiça contra o ex-prefeito de Lusiânia, Cristóvão Vaz Tormin. O MP quer o bloqueio de R$500 mil das contas do ex-prefeito. Vamos então voltar a falar ao vivo com o repórter Danilo Moreira. Qual foi o motivo dessa ação, hein, Danilo? Pois é, Thiago, o Ministério Público disse que essa decisão veio aí porque o Cristóvão Tormin, ex-prefeito aqui de Lusiânia, aproveitou do cargo na época de prefeito para cometer o crime de abuso sexual contra uma moradora aqui da cidade nos anos de 2012 e também em 2014. Por esse motivo, o Ministério Público de Goiás, então, ajuizou mais uma ação civil pública por ato de improbidade administrativa com pedido de indisponibilidade de bens de Cristóvão Vaz Tormin no valor de R$500 mil. Cristóvão usou a necessidade do emprego da vítima, que era funcionária da prefeitura, para marcar reuniões fora do horário de expediente e aproveitava então para cometer o crime de abuso sexual. Em 2019 foram feitas outras denúncias de crimes praticados por Cristóvão Tormin, como assédio sexual, constrangimento ilegal, bem como outros delitos contra a liberdade sexual envolvendo mais de 10 vítimas. Todos foram cometidos durante o exercício de cargo de prefeito aqui de Lusiânia. O MP informou ainda que entende que o crime sexual praticado de maneira reiterada e consciente pelo ex-prefeito implique grave atentado contra a liberdade, a intimidade, a integridade física e também dignidade sexual das vítimas. Viu, Thiago? Com você no estúdio. Obrigado por sua participação, Danilo. A defesa de Cristóvão Tormin disse que o processo em questão corre em segredo de justiça, mas que os fatos não são verdadeiros. O advogado disse ainda que não há nenhuma liminar que defina o bloqueio de bens de Cristóvão Tormin. Detentos do presídio de São Simão estão sendo transferidos para outras penitenciárias. É que o presídio, que fica na região sul, será fechado. A unidade de São Simão abrigava ao todo 117 presos que estão sendo levados para as unidades prisionais de Quirinópolis, Rio Verde, Jataí, Santa Helena e Cachoeira Alta. Segundo a Diretoria-Geral de Administração Penitenciária, a medida é para a unificação das unidades prisionais com o objetivo de reduzir custos, melhorar as condições dos presos, servidores e também ampliar os projetos de ressocialização. Deixa eu te contar agora que uma loja de eletrônicos foi roubada neste fim de semana em Caldas Novas. O suspeito foi preso e, segundo a Polícia Civil, ele teria roubado outros comércios da cidade. O Emerson Ferreira está de volta com mais detalhes. Suas informações, Emerson. Pois é, Thiago, esse homem de 37 anos foi preso lá em Caldas Novas após várias denúncias de proprietários dessa loja aí de eletrônicos. Esse homem teria roubado essa loja e fugido logo em seguida. A partir dessas denúncias, os policiais então fizeram várias buscas lá pela cidade e conseguiram localizar esse suspeito em um dos bairros do município. Com ele, a polícia conseguiu apreender R$ 1.655. Esse homem contou para os policiais que esse dinheiro era desse roubo nessa loja de eletrônicos. Ele acabou confessando o crime. Ele também contou aos policiais que já tinha feito outros roubos. Um deles em uma loja de doces, outro em uma loja de salgados e também em outra loja no centro de Caldas Novas, viu? Esse homem foi preso e ele já tem várias passagens por furto, segundo a Polícia Militar, viu, Thiago? Obrigado por sua participação, até mais. Em Jaraguá, um funcionário cortou a orelha do patrão porque não conseguiu um adiantamento de R$20. O Jonathan Moreira vai explicar os detalhes dessa história. Ô, Jonathan, eu vi a foto, eu fiquei impressionado com ela. Com você, boa tarde. A gente impressiona mesmo, né, Thiago? Boa tarde para você, boa tarde para todos.
De acordo com a polícia, o suspeito trabalhava já há mais de 10 anos como caseiro para a vítima. Testemunhas disseram para a polícia que o funcionário teria pedido um adiantamento, um vale de R$20 para o patrão. O patrão disse que não faria esse adiantamento, o que teria deixado esse funcionário bem revoltado. Ele então se aproveitou do momento em que o patrão dormia, entrou na casa do patrão, no quarto, e cortou parte da orelha do homem. O patrão ali acordou assustado, os dois tiveram uma luta corporal e o homem que foi ferido foi socorrido por amigos e levado para o Hospital Regional de Jaraguá e, por sorte, está bem. A delegada responsável por este caso disse para a nossa equipe que o patrão não queria que o funcionário fosse preso, que ele estava alcoolizado e que os dois já se conheciam há bastante tempo. Mas, como é um crime de gravidade, um crime grave, né? O suspeito foi preso em flagrante e pode responder agora por lesão corporal grave. Tiago. Deus do céu, obrigado por sua participação, Jonathan. Um explosivo militar foi encontrado em Jaraguá, na região do Vale do São Patrício. O artefato estava debaixo de uma ponte na margem do rio Saraiva. O homem que achou a bomba entregou o objeto para a Polícia Civil. No mês de maio, uma outra bomba exatamente igual foi encontrada por uma agricultora em Séries. Na ocasião, a aeronáutica disse que o explosivo estava desabilitado e não oferecia risco. Nós pedimos um posicionamento sobre este novo artefato para a aeronáutica, mas ainda não tivemos retorno.